Como funciona uma geladeira? A geladeira, um eletrodoméstico presente em praticamente todos os lares modernos, é uma maravilha da engenharia que revolucionou a forma como armazenamos e preservamos nossos alimentos. Desde sua invenção até os modelos mais avançados de hoje, esse aparelho desempenha um papel fundamental em nossas vidas, mantendo nossos alimentos frescos e seguros por períodos prolongados. Funciona por meio de um ciclo de refrigeração, onde um fluido refrigerante é comprimido e expande, removendo o calor do interior, mantendo alimentos frescos e seguros. Mas você já se perguntou como exatamente uma geladeira funciona? Por trás de sua aparência simples, há um intricado processo de refrigeração e controle de temperatura que permite a conservação de alimentos perecíveis. Exploraremos em detalhes o funcionamento interno desse dispositivo, desvendando os princípios científicos e a tecnologia por trás dele. Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! O principal objetivo da geladeira é manter os alimentos resfriados e conservados por mais tempo, evitando o desperdício e a contaminação por micro-organismos como bactérias ou fungos. A geladeira funciona por meio de um ciclo de refrigeração que utiliza um gás como fluido refrigerante. Esse gás circula por um sistema de tubos e troca calor com o ambiente interno e externo da geladeira. Vamos conhecer seu processo de funcionamento? Como a geladeira funciona? Vamos descobrir depois da vinheta. Apertem o play! Os sistemas de refrigeração provocam o esfriamento do interior de alguns aparelhos, como os refrigeradores e freezers. Os objetivos principais da refrigeração são o armazenamento de alimentos a baixas temperaturas para evitar a ação de bactérias e surgimento de bolor ou fermentação e manter uma temperatura estável. A engenharia da geladeira envolve princípios da física, da termodinâmica, mais precisamente a segunda lei da termodinâmica, que fala: o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um outro corpo de temperatura mais alta. Não entendi, professor. O que ocorre naturalmente é que a temperatura quente passa para o corpo mais frio, mas na geladeira ela faz o contrário. E como ela faz isso? Se a segunda lei fala ao contrário. O resfriamento ocorre através do processo de trocas de calor. O refrigerador é uma máquina térmica em que a troca do calor se dá do sistema mais frio, interior da geladeira, para o sistema mais quente, meio externo. Mas isso não viola a segunda lei da termodinâmica? Transferência do calor é sempre do sistema mais quente para o mais frio? Violaria, sim, se esse processo fosse espontâneo, como diz a segunda lei. Mas, para que as geladeiras funcionem dessa forma, é necessário um fornecimento externo de energia que ocorre através de um compressor. Compressor que realiza o trabalho mecânico sobre uma substância refrigerante, tornando possível o sentido inverso da troca de calor. Uma geladeira é um aparelho que usa a evaporação de um líquido para absorver calor e resfriar os alimentos. O líquido usado é chamado de fluido refrigerante. O funcionamento de uma geladeira pode ser explicado em 4 etapas principais. Compressão. O compressor, que fica na parte de trás, na parte embaixo da geladeira, suga o fluido refrigerante em forma de gás e o comprime, aumentando sua pressão e temperatura. O gás sai do compressor em estado gasoso e quente. O gás quente sai do compressor e segue então para o condensador. Condensação. O condensador, que é uma serpentina de metal que fica na parte de trás da geladeira, permite que o gás quente troque calor com o ambiente e se resfrie, voltando ao estado líquido. Por isso, nesse local, o gás passa do estado gasoso para o líquido. O líquido refrigerante sai do condensador e passa por um filtro e um tubo capilar, que é essa serpentina. Portanto, o gás sai do condensador em estado líquido e frio. Expansão. O gás frio passa por uma válvula de expansão, que reduz sua pressão e temperatura. O gás sai da válvula em estado líquido e muito frio, quase se vaporizando. Evaporação. O tubo capilar, que é um tubo muito fino, reduz a pressão do líquido refrigerante, que entra no evaporador, que é outra serpentina de metal que fica dentro do congelador. Ao passar pelo evaporador, o líquido refrigerante absorve calor do interior da geladeira e evapora, tornando-se um gás frio. Ele sai do evaporador em estado gasoso e frio. O gás frio sai do evaporador e retorna ao compressor, completando o ciclo. O compressor suga o gás frio e o comprime novamente, reiniciando o processo. Esse ciclo se repete continuamente, mantendo a temperatura interna da geladeira baixa. Um termostato controla a atividade do compressor, ligando ou desligando-o, conforme a necessidade. Um isolante térmico nas paredes da geladeira impede também que o calor externo entre no aparelho.
Esse ciclo faz com que o congelador fique muito frio, podendo atingir temperaturas negativas e formar gelo. A parte inferior da geladeira é resfriada pelo congelador, mas de forma menos intensa, mantendo uma temperatura positiva e adequada para a conservação dos alimentos. Mas como ocorre, então, o resfriamento de alimentos na geladeira? Agora que você já sabe como funciona o sistema de refrigeração da geladeira, vamos ver como ocorre o resfriamento dos alimentos. Na geladeira, o principal mecanismo de transferência de calor é a convecção, que acontece em fluidos, que são os líquidos ou gases, quando há diferença de densidade entre as partes mais quentes e mais frias. A convecção, ela forma correntes que fazem o fluido circular e trocar calor com o ambiente. Quando o fluido é aquecido, sua porção mais quente diminui de densidade, passando a sofrer mais com o empuxo. O ar frio, que tem maior densidade, desce do evaporador e entra em contato com os alimentos, retirando o calor deles e resfriando-os. O ar quente, que tem menor densidade, sobe do compartimento dos alimentos e entra em contato com o evaporador, cedendo calor para o refrigerante e esfriando-se. Esse movimento do ar cria as correntes de convecção, que mantém a temperatura interna da geladeira baixa e uniforme, ou quase isso, né? Algumas dicas para conservar melhor os alimentos na geladeira são: não abrir a porta da geladeira desnecessariamente, pois isso faz com que o ar frio saia e o ar quente entre, aumentando o consumo de energia e diminuindo a eficiência. Não coloque alimentos quentes na geladeira, pois eles aumentam a temperatura interna e podem estragar mais rápido. Espere-os esfriar antes de guardá-los. E não sobrecarregue a geladeira com muitos alimentos, pois isso dificulta a circulação do ar e pode criar pontos mais quentes ou mais frios dentro dela. Verifique se a borracha da porta da geladeira está bem vedada, pois isso evita a entrada de ar quente e a saída do ar frio. Limpe periodicamente o condensador da geladeira, pois ele pode acumular poeira e sujeira que prejudicam a troca de calor com o ambiente externo. E como é que funciona a temperatura da geladeira? A temperatura da geladeira depende de um dispositivo chamado termostato, que é responsável por controlar o funcionamento do compressor. O compressor é a peça que comprime o gás refrigerante e faz circular por tubos dentro e fora da geladeira. O ideal é deixar o termostato em uma posição intermediária, mas isso pode depender do modelo da geladeira. Ufa, fiquei até com frio! A geladeira é física pura, termodinâmica na veia. Gostaram de saber sobre as geladeiras? Como elas funcionam? É espetacular conhecer tudo sobre as máquinas que nos cercam, que fazem um mundo melhor. Sigam o canal, vamos divulgar como as coisas funcionam. Vejam um vídeo, por exemplo, de como funciona o micro-ondas. Se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos que gostam desse assunto, porque aqui é a comunidade nerd que mais cresce no mundo. É o canal Nerd Tudo. Valeu!